Então, o Che, quando ele conhece o marxismo, ele se apega ao marxismo como forma de exercer o seu humanismo. É uma questão que a gente conversou certa vez e eu gostaria de resgatar aqui. Você acha que o Che, de alguma forma, foi traído? E por quem? E quais erros você acha que ele possa ter cometido? Ele mesmo declarou nos diários dele que ele não se sentia mais à vontade para voltar para Cuba depois da carta que ele tinha escrito, de tudo que ele fez. Ou ele morreria numa guerrilha em qualquer lugar do mundo, ou ele sairia vitorioso. Então ele já tinha colocado esse destino para ele. Para mim, o Stalin foi um grande estadista, cometeu erros, cometeu acertos, como todo estadista, né? Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Agora, ele foi um estadista, ele não foi um desenvolvedor, um continuador do marxismo. Ele botou o marxismo na prática, ele era o marxista-leninista. O problema é que muitos intelectuais acham o marxismo muito bonito no papel. Na hora que chega a parte de colocar a ditadura do proletariado na prática, aí vira monstro. Che estava sempre em processo de desenvolvimento, sempre, sempre, a vida toda. Ele nunca ficava estagnado. E ele começou a se desiludir muito com os partidos comunistas, ele começou a se desiludir muito com a União Soviética, depois até mesmo com a China, não com o mal, com o maoísmo, mas com a China, né? Muitos aparelhos que a China estava mandando estavam quebrados, ele começou a se desiludir. O Che, ele conseguiu se esvaziar do ego em função do coletivo. O Che, ele conseguiu ser o protótipo do homem novo. Olá, companheiros. 1967, Quebrada del Yuro, la caída del Che. La metralla le rompe las piernas. Sentado, sigue peleando hasta que le vuelan el fusil de las manos. Los soldados disputan a manotazos el reloj, la cantimplora, el cinturón, la pipa. Varios oficiales lo interrogan uno tras otro. El Che calla y mana sangre. El contraalmirante Ugarteche, osado lobo de tierra, jefe de la marina de un país sin mar, lo insulta y lo amenaza. El Che le escupe la cara. Desde La Paz llega la orden de liquidar al prisionero. Una ráfaga lo acribilla. El Che muere de bala, muere a traición, poco antes de cumplir 40 años, exactamente a la misma edad a la que murieron, también de bala, también a traición, Zapata y Sandino. En el pueblito de Higueras, el general Barrientos exhibe su trofeo a los periodistas. El Che yace sobre una pileta de lavar ropa. Después de las balas, lo acribillan los flashes. Esta última cara tiene ojos que acusan y una sonrisa melancólica. Rebelde La Habana, emisora de la revolución.
Primeiramente, muito obrigado a todos, obrigado aos inscritos, obrigado, companheiro M. Ferreira, pela sua participação. Eu e o companheiro se conhecemos nas lutas da vida, e se identificamos muito sobre o Che Guevara, e já tem um tempo que a gente decidiu fazer uma live, porém, infelizmente não foi possível a live, então segue os áudios aí dessa entrevista com o companheiro. Obrigado, companheiro, por aceitar participar dessa forma. E para começar, companheiro, você pode falar um pouco sobre o Che e o impacto da sua morte para o mundo todo naquele momento? Olá, companheiros. Saudações socialistas. Cara, eu vejo o Che como... O Che, antes de tudo, na minha opinião, era um grande humanista, Eu vejo o Che como uma pessoa muito preocupada em encontrar uma razão social para a sua existência, Vamos lá. O Che, ele é crônico de asma desde da infância, E ele, em função disso, ele passou a desafiar os seus próprios limites, Ele era uma pessoa que começou a ter uma relação muito cedo com a questão da morte, Porque a asma muito forte que ele tinha lhe dava a sensação de morte iminente. Então ele passou a ter essa relação com a possibilidade de morrer muito recente, muito jovem, E então ele se meteu com rugby, por exemplo, existiu o episódio também dele cruzar um rio, numa das viagens dele, quando ele estava num leprosário com Alberto Granado, E ele cruza um rio, nadando. Enfim, ele tinha essa questão de estar sempre se desafiando, sempre se desafiando e sempre numa relação muito dramática com a morte, E quando ele começa, ele era um cara que começou a ler muito, porque ele era filho a mãe dele era uma intelectual, era uma boêmia intelectual, tinha muitos conhecidos, poetas, intelectuais. Da casa dela vivia sempre cheia de intelectuais e muito cheia de livros. E como ele tinha esse acometimento de asma, ele tinha que ficar muito tempo de cama, então ele ia lendo, Ia lendo, e começou a ler de tudo e muito cedo, Grandes filósofos, grandes autores, Ele, inclusive, ele fez um caderno filosófico, com definições filosóficas para cada termo. Ele usava fontes como Freud, Buda, Nietzsche, Marx, tinha de tudo ali, sem necessariamente uma ideologia, mas ele tinha essa questão intelectual muito forte também. Então, quando ele começa a amadurecer intelectualmente, isso, junto com essa questão dele, da morte, de desafiar e tal, ele começa a criar para ele o objetivo de transformar a vida dele num algo útil para a sociedade. Ele começa a querer buscar um sentido, e as poesias dele, Che era um poeta,
ele fazia poesias, as poesias dele são carregadas dessa dramaticidade, né? Ele não queria morrer em vão, ele não queria morrer por morrer na cama, ele queria realmente, se a vida dele tivesse que ser curta, que ele dedicasse a vida dele a uma causa que ajudasse a humanidade. Então o Che, antes de tudo, ele tem isso dentro dele, né? Acho muito importante destacar isso, que antes de qualquer coisa, ele tem isso muito forte dentro dele. E com os estudos que ele foi fazendo, né, paralelamente às viagens que ele foi fazendo, que ele fez muitas viagens pela América Latina, então ele não só conheceu a teoria dos estudos da sociedade por diversos autores, como ele também conheceu na prática a vida dos mineiros no Chile, a vida dos ribeirinhos, a vida dos camponeses no Peru, na Bolívia. Ele foi conhecendo toda a vida proletária, toda a vida miserável da América Latina, dos índios, ele foi conhecendo na prática, né? Então, essas duas coisas levaram ele ao marxismo, né? Não só os estudos teóricos, mas também a realidade que ele foi conhecendo na prática foi levando ele ao marxismo. Então, quer dizer, você pega um rapaz que tem essa busca, né, por dedicar a vida a algo que seja útil, né, à sociedade, e esse rapaz encontra, então, o marxismo como uma ferramenta. A partir daí, ele passa a acreditar piamente que o marxismo é a ferramenta capaz de acabar com o sofrimento humano, né? Capaz de acabar com as mazelas da sociedade, que dentro do marxismo é identificado como a exploração do homem pelo homem, né? Do sistema capitalista, né? O homem não é visto como um homem, o homem ele é visto como uma mercadoria, né? A gente não é livre para ser o que a gente nasceu para ser, o que a gente foi talhado para ser, o que a gente tem potencialidade para ser. A gente no sistema capitalista, porque a gente tem que comer, a gente tem que beber, a gente tem que morar, a gente tem que se vestir, a gente tem que cuidar da saúde, cuidar dos filhos, etc, etc, etc. E tudo isso precisa ser pago. Então você precisa de dinheiro para sobreviver na sociedade capitalista, né? E aí, então, você tem que se curvar ao que o mercado de trabalho oferece. O mercado de trabalho não está interessado se você é poeta. O mercado de trabalho não está interessado se você sabe fazer miçanga. O mercado de trabalho tem tal e tal e tal e tal vagas para emprego, né? Você precisa alimentar teus filhos, você vê lá os classificados, você vai, bate lá na porta lá da fábrica e fala, ó, eu quero me candidatar a tal vaga. Então é um sistema que não está interessado nas suas potencialidades enquanto ser humano. Ele está interessado em pegar você enquanto força de trabalho, né? Então o marxismo ele oferece uma saída para essa situação. Então o Che, quando ele conhece o marxismo, ele se apega ao marxismo como forma de exercer o seu humanismo, né? Então essa seria uma parte inicial que eu poderia dar sobre como eu vejo o Che, né? A segunda parte da sua pergunta é sobre o impacto da morte dele, né? Veja bem, a primeira parte da pergunta, se eu posso falar um pouco sobre o Che, eu falei um pouco sobre como eu vejo o Che, mas existem muito mais coisas sobre isso que a gente vai abordando ao longo da conversa, certo? Eu só estou falando em essência como é que eu vejo a personalidade, a pessoa, né, do Che.
Em relação ao impacto da morte do Che, foi uma coisa assim, foi um acontecimento que abalou toda a estrutura política das esquerdas no mundo todo, porque o Che, ele surge no meio. A gente estava, aquele momento ali, né, aquela época ali, era uma época em que estavam acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Stalin tinha morrido, né? Então houve aquele escândalo do 20º Congresso do PCUS, com aquele relatório do Khrushchev, né? E isso terminou criando um abalo em todos os partidos comunistas do mundo todo, né? Aqui no Brasil a gente teve reflexo disso com a saída de um grupo do PCB que fundou o PCdoB, né? O PCB manteve-se aliado a Moscou e o PCdoB adotou uma linha maoísta, porque depois desse escândalo todo, o Mao Tse-tung, ele se insurge contra isso, né, e se coloca a favor da memória do Stalin, né? E então surge uma crise sino-soviética, porque não foi só a questão simbólica, foi a imagem do Stalin, mas por trás disso tinha toda uma revisão das políticas que a União Soviética passaria a adotar a partir de então. Eu não vou me estender muito sobre isso porque não é o foco da entrevista, né? Mas não foi simplesmente denigrir a imagem do Stalin, né? Na verdade, a partir dali começou toda uma degradação de a própria ditadura do proletariado, que é uma proposta do socialismo científico que está dentro do marxismo, né? Então, e aí surge a Revolução Cubana no meio disso tudo, né? E aí, no meio dessa crise sino-soviética, Fidel termina tendo que se aliar com Khrushchev, Che fica mais apegado à história da China, né, ao Mao, e enfim, o Che, ele surge nessa história toda como um grande ícone, chega a ser uma coisa mística, né? A gente fala muito de assim, na esquerda brasileira, né? Principalmente no PT e alguns movimentos sociais, a gente fala muito da mística, né? A mística são figuras que ancoram uma certa energia que a gente usa em alguns trabalhos populares, tipo Antônio Conselheiro, Lampião. É claro que se a gente for pegar e analisar cirurgicamente esses personagens, é claro que eles não são marxistas, não tem, né? Lampião não era marxista, era um cangaceiro, serviu a muitos coronéis, etc. Mas a figura em si, né, a figura popular, que está ligado a uma insurgência popular, entendeu? Que vai contra o Estado, que vai contra o poder, né? Que é uma alternativa. Enfim, essas figuras a gente chama de mística, né? Antônio Conselheiro, Lampião, Zumbi dos Palmares, a gente chama de mística isso, né? E o Che está dentro disso, né? O Che, ele ancora toda essa magia do guerrilheiro, do homem heróico, né? Então o Che, ele deu uma renovada na juventude das esquerdas, principalmente da esquerda brasileira, que estava no meio da ditadura também, que vai entrando na ditadura aqui, e muitos movimentos guerrilheiros estavam inspirados no Che Guevara, o MR8, por exemplo, em homenagem, né, em referência à morte do Che, a Var Palmares, né, o Lamarca era muito inspirado no Che, o Marighella treinou em Cuba, quer dizer, então a experiência cubana, né, principalmente a figura do Che Guevara, muito mais do que o Fidel naquela época, porque o Fidel naquela época ainda estava tentando ser diplomata e não queria, né, dar uma conotação muito marxista à Revolução. O Che não, o Che desde sempre já era o marxista, já tinha contatos com o PSP, que era o Partido Comunista Cubano, antes da Revolução, chamava-se PSP, que sempre teve que atuar clandestinamente, né? A Revolução Cubana foi feita por N movimentos, 26 de julho, vários movimentos,
E o PSP sempre teve que atuar clandestinamente porque existia um movimento anticomunista, até mesmo dentro da Revolução, né? Existia uma coisa anticomunista muito forte em Cuba, né? E o Che era visto como um argentino comunista, marxista infiltrado, tanto ele como o Raul, o irmão do Fidel. Então o Che já tinha essa fama, né? Por isso que ele se tornou o grande ícone da militância da garotada nessa época, né? E muita gente, inclusive, treinando em Cuba e tal. E de repente ele morre, bicho. Então foi um impacto profundo, né? Foi um impacto profundo, mas não desanimou não. Não desanimou não. Muito pelo contrário, né? Porque a morte dele foi uma morte dentro do sacrifício comunista, né? Dentro do ideal de dar sua vida pela revolução, né? Foi uma morte muito, é claro, vários erros, né? Várias coisas que precisam ser analisadas em relação a isso, né? Mas teve essa mística, né? Da entrega da vida dele por um ideal, né? Então, na verdade, a morte dele animou muito mais, deu muito mais gás para os movimentos guerrilheiros de libertação nacional que pipocaram pela América Latina toda, pipocou movimentos inspirados na figura do Che. Obrigado, companheiro. É uma questão que a gente conversou certa vez e eu gostaria de resgatar aqui. Você acha que o Che, de alguma forma, foi traído? E por quem? E quais erros você acha que ele possa ter cometido? Olha, cara, o pessoal gosta de falar muito de contradições de Fidel e Che, e que haveria traição da parte do Fidel. Eu vou dizer uma coisa para você. Como eu já contei, a gente já conversou, né? Eu li tudo do Che, tudo que ele escreveu, e li tudo que foi escrito sobre ele, né? Todas as biografias que saíram. E como eu trabalhei na Associação José Martí, uns 20 anos atrás, eu também cheguei a adquirir várias fitas VHS com documentários cubanos sobre o Che, várias fitas cassetes com discursos do Che. Então é um ícone da esquerda que eu realmente me debrucei muito, né? E eu sinceramente acho que não houve nenhuma traição da parte do Fidel, né? Eu acho que houve sim alguns erros, né? Vou falar de alguns deles. Acho que houve sim muitos desencontros, muita desinformação, muito trabalho de espionagem contra espionagem. Acho que houve certos moles que Cuba deu, que a espionagem cubana vacilou em alguns pontos, mas não houve nenhuma traição do Fidel, né? Para começar, o Fidel fez tudo o que pôde para segurar o Che. Tudo o que ele pôde, ele fez para segurar o Che. O Che foi porque ele queria ir. Era uma coisa dele. Era uma coisa dele. E o Che fez tudo o que pôde para segurar ele. E teve momentos no início da guerrilha boliviana, enquanto eles ainda conseguiam se comunicar, que o Fidel perguntou para o Che: quer sair? A gente consegue fazer você sair. E ele falou: não, eu vou ficar. Então, assim, eu acho muito injusto usar as contradições que haviam entre o Che e o Fidel, que realmente haviam, começou a surgir algumas contradições. Eu acho muito injusto pegar essas contradições e montar uma conspiração e colocar o Fidel como um traidor. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Agora você me pergunta se o Che foi traído. Houve sim traições. Eu acho que o principal personagem dessas traições foi o Partido Comunista Boliviano,
Tá? O Partido Comunista Boliviano realmente está envolvido nessas traições, né? Muita história ali que ficou mal contada, né? O Partido Comunista Boliviano, PCB, igual ao nosso PCB e igual a todo partido comunista que ficou alinhado com Moscou, não queria apoiar a luta armada, tá? E o PCB, o Partido Comunista Boliviano, desde o início da chegada do Che, ficou contra, entendeu? Então houve sim traições da parte da esquerda, vamos chamar assim, na questão do Che, tá? E houve contra-espionagem, houve falhas, né? Tinha uma espiã do Che, agora não me recordo o nome, desculpa, mas acho que é Tânia, não sei se é Tânia, é uma espiã do Che, uma agente que ajudava o Che, e ela deu um mole, que agora eu não vou lembrar os detalhes, mas ela deu um mole com documentação e tal, e terminou muita informação sendo vazada. Algumas pessoas foram pegas e deduraram também. E os erros que o Che cometeu, eu vou falar algumas coisas. A avaliação do Che, assim, o Che, ele não soube, ele quis repetir a experiência cubana na América Latina, e tentou repetir essa experiência na Bolívia, mas ele não analisou a Revolução Cubana corretamente, tá? Apesar de que o Che tinha toda uma tendência ao pensamento Mao Tse Tung, ele tinha uma tendência ao maoísmo, né? Na questão de guerra de guerrilhas, na questão de ir fazendo o exército guerrilheiro, na questão da luta de libertação nacional, por entender que a contradição principal nos países subdesenvolvidos é com o imperialismo, não é ainda com o capitalismo, é com o imperialismo. Portanto, você tem que primeiro empreender uma guerrilha de libertação nacional, né? Isso é uma contribuição que o Mao trouxe para o marxismo, né? Então, em muitos aspectos, o Che se alinhava muito com o pensamento Mao Tse-tung e tentou até implementar isso um pouco em Cuba, né? Enquanto que o Fidel foi praticamente obrigado a fazer um alinhamento com a União Soviética, com Khrushchev. No entanto, o Che, eu não sei se o Che não conseguiu compreender, é que a Revolução Cubana não foi exatamente uma revolução feita por um grupo de guerrilheiros que desembarcou do Grama ali em Serra Maestra. Não foi isso. Eles fazem uma história um pouco romanceada, mas na verdade já havia uma base popular sendo preparada há anos e anos em Cuba, né? Houve uma ajuda campesina fenomenal. Ali foi uma revolução popular, tá? Em Cuba foi uma revolução popular, né? Os campesinos, e à medida que a revolução ia se desenvolvendo, o povo ia entrando no exército, os campesinos iam entrando no exército, entendeu? Então não foi um grupo de guerrilheiros que fizeram a revolução, não foi uma coisa foquista, foi uma guerra, foi uma revolução popular, tá? Então, o Che, ele entrou querendo fazer um foco de guerrilha na Bolívia, mas não tinha trabalho de massa na Bolívia. Não tinha trabalho de massa, e quem faz revolução é o povo, não é um grupo de iluminados em nome do povo. Você tem que ter povo. E não foi feito trabalho de massa, entendeu? Eu estou falando de um erro pedagógico, ideológico primário. Se você pegar os diários da Bolívia, do próprio Che, você vai ver muitos erros ali, táticos, estratégicos, no decorrer da guerrilha, bizarros.
bizarros, né? É só ler o diário dele que você vê ele mesmo falando, fazendo autocrítica dos erros que eles foram cometendo durante a guerrilha. Isso faz parte. O caminho marxista é tentativa e erro. Você pega a teoria, joga para a prática, da prática você tira uma nova teoria, joga em prática, pega tese, antítese e síntese. É isso, o caminho marxista é isso. É tentativa de erro e acerto, não tem jeito. Então errar faz parte. Mas o erro primário, né, anterior a ele mesmo ir para a Bolívia, é essa ideia de que você vai focar um foco guerrilheiro e pronto. Não, você tem que entender as contradições da massa daquele lugar, da massa que eu digo do povo, né? Entender as contradições do povo daquele lugar, entender o balanço das forças. Você tem que entender uma série de coisas, né? Então o Fidel, ele soube trabalhar muito bem a Revolução Cubana, né? Não foi um punhado de 12 guerrilheiros que desembarcou lá e fez a revolução. Não foi bem isso, não foi assim, né? Houve muita articulação, houve muitas articulações, houve muita participação popular, houve uma rede de informação, de contra-informação, né? Totalmente diferente da Bolívia. Totalmente diferente da Bolívia. Então foi uma missão fadada ao fracasso, né? Eu costumo dizer que foi uma coisa quixotesca. E o Che tem muito de Dom Quixote. Ele tem muito de Dom Quixote. Ele é, antes de tudo, um guerrilheiro. O Che não conseguiu ficar ali nos papéis burocráticos dos ministérios, dono do banco em Cuba. Ele não tinha ímpeto para isso. O que ele gostava mesmo é de ficar no meio do mato com um fuzil ali naquela vida ali, no meio do mato da guerrilha. Ele gostava disso. Ele era um guerrilheiro antes de tudo. Tentou no Congo, né? Foi um fracasso total, né? Ali eu acho que ele já deveria ter feito essa autocrítica e visto que a concepção dele estava errônea, mas aí ele vai e comete o mesmo erro para a Bolívia, né? E daí surge um monte de ideias conspiracionistas, e aí dizem que ele não podia mais voltar para Cuba, porque, na verdade, até naquele momento que ele já tinha escrito a carta, o Fidel ainda falou para ele voltar. Mas ele falou que não, ele mesmo declarou nos diários dele que ele não se sentia mais à vontade para voltar para Cuba depois da carta que ele tinha escrito, de tudo que ele fez. Ou ele morreria numa guerrilha em qualquer lugar do mundo, ou ele sairia vitorioso. Então ele já tinha colocado esse destino para ele. Ele já tinha se colocado dessa forma na história, né? Pegando um gancho nisso que você falou da crise sino-soviética, muito se especula sobre a linha ideológica do Che, cada qual tenta puxar brasa para o seu lado. De tudo que você estudou sobre o cara, na sua opinião, qual linha Che se aproximava mais? Eu já ouvi muita coisa realmente, né? E até alguns autores biográficos fazendo malabarismo para tentar torcer ou levar o Che para um lado ou para o outro, né? Veja bem, tem um pessoal que é stalinista e gosta de falar, Che é stalinista. Vamos lá, primeiro, o stalinismo não existe, ok? A primeira coisa assim, existe marxismo, existe leninismo, existe maoísmo. Alguns acham que é só marxismo, outros admitem o marxismo e o leninismo e outros não admitem o maoísmo, outros admitem... Mas cada uma desses ismos tem uma razão de ser, na prática e na teoria. Tanto Lenin evoluiu o marxismo na teoria e na prática, né, e continuou o marxismo, quanto Mao Tse Tung também deu muitas contribuições na prática e na teoria, né, inclusive na dialética. Ele aprofundou muito a questão dialética sobre as contradições internas. Então eu sou um dos que aceito o maoísmo como um grande avanço do marxismo. Agora, quando começa-se a falar em trotskismo, stalinismo,
Aí você tem duas razões de ser. Ou é pejorativamente, ou seja, pode ser sinônimo pejorativo dentro da esquerda, por exemplo, trotskismo virou sinônimo pejorativo de dissidência ou de traidor. Né? Você já acha que o cara, você chama o cara de trotskista porque ele faz dissidência ou porque ele é traidor. Virou tipo um adjetivo pejorativo. Stalinista é quando a pessoa é autoritária ou autocentrada, autoritarismo. Aí a pessoa fala, stalinismo, stalinismo, stalinista, que ele quer dizer que a pessoa é autoritária, entendeu? Então, ou virou sinônimo ou virou pejorativos, adjetivos pejorativos, ou é sinônimo de personalismo. Tipo, o cara adora o Trotsky, gosta pra caralho do Trotsky, leu tudo do Trotsky, eu sou trotskista. Por quê? Porque eu gosto do Trotsky, eu sigo o Trotsky. Mas o Trotsky não evoluiu o marxismo a ponto de você admitir que exista um trotskismo, né? Quando se fala em revolução permanente é do internacionalismo proletário, que já existe no marxismo. Né? E isso foi um factoide que criaram, que na verdade Stalin também foi internacionalista proletário. Ele ajudou pra caralho outras revoluções. A questão ali era que o Trotsky queria continuar a revolução direto, ele queria expandir a revolução, e a Rússia estava em frangalhos. A Rússia estava em frangalhos. E o pensamento que prevaleceu no partido foi do Stalin, de outros companheiros, que era o seguinte, ó, vamos fechar aqui, vamos reconstruir o país. A gente só pode ajudar se a gente tiver como ajudar. Né? Então, na verdade, o Troitsky ele queria implementar o internacionalismo proletário de forma dogmática, e não de forma dialética. Ele não estava analisando a conjuntura da forma correta. E aí ele chama isso de revolução permanente. Não, entendeu? A internacionalismo proletário todo mundo apoia. A questão foi que naquela conjuntura ali, um grupo do partido achava que não era o momento, outro grupo achava que tinha que sair fazendo. Então Trotsky não criou nada. Né? Então, assim, eu não acredito em trotskismo e stalinismo. Para mim, o Stalin foi um grande estadista, cometeu erros, cometeu acertos, como todo estadista, né? Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Agora, ele foi um estadista, ele não foi um desenvolvedor, um continuador do marxismo. Ele botou o marxismo na prática, ele era um marxista-leninista. O problema é que muitos intelectuais acham o marxismo muito bonito no papel. Na hora que chega a parte de colocar a ditadura do proletariado na prática, aí vira monstro. Então, como coube ao Stalin, né, o protagonismo de botar na prática, aí, na verdade, a burguesia usou dessa coisa do stalinismo, do Khrushchev, para atacar a ditadura do proletariado, que é do Marx, é do Lenin, não é do Stalin. Né? Ele não era nenhum gênio, nenhum grande teórico, ele foi apenas um estadista, e para mim, na minha opinião, foi um bom estadista. Né? Então, para mim, não existe stalinismo nem trotskismo. Né? Então, quando dizem o Che era stalinista porque tem uma passagem lá nas viagens dele que ele faz um juramento diante de um retrato do Stalin e tem 2 ou 3 cartas para a tia dele que ele assina como Stalin II e tem o livro dele, Textos Econômicos, né, que ele defende realmente o Stalin. Stalinista. Não, ele coloca questões, né, que ele concorda com o Stalin. Inclusive, nesse livro aí, ele é bastante crítico à NEP do Lenin, né? A nova política econômica, em que o Lenin mescla capitalismo com socialismo, que, na minha opinião, foi correta naquele momento, mas o Che critica profundamente. Né? O Che, então, as pessoas acham que o Che, economicamente, era um stalinista, que ele era mais radical e tal. Realmente coube ao Stalin evoluir, né, através dos planos quinquenais, dos Sovkós, dos Kolkhóis, coube a ele realmente evoluir dentro do socialismo, querendo caminhar para o comunismo. Aí houve a interrupção da vida dele, e aí a gente vai entrar em um monte de historinha que não importa aqui. O Mao também tentou fazer alguma coisa nesse sentido na China, também houve, a vida dele também foi interrompida. E o Che começou a perceber tudo isso, né? O Che começou a perceber tudo isso. Então, assim, não tem nada de trotskismo nem stalinismo. Eu acho que o Che se aproximava muito mais do pensamento Mao Zedong. Eu acho, na minha opinião, de tudo que eu li,
eu acho que ele tinha o Mao como uma grande referência, né? Claro que naquela época ali, né, o Mao ainda estava vivo, a Revolução Chinesa ainda estava em andamento, você não tinha ainda a questão do maoísmo prontamente definido como você tem hoje. Mas o Che já estava ali se identificando com os caminhos do mal, com os caminhos da China. Entendeu? A questão da revolução agrária radical como impulsionador, a questão da revolução feita no campo, a questão da guerra de guerrilhas e desenvolvendo para uma guerra popular. Então eu vejo o Che muito mais próximo da linha maoísta. Tá? Agora, ele cometeu erros, né? Esses erros que ele cometeu deu origem ao que passaram a chamar de guevarismo ou de foquismo. E aí muitas guerrilhas pela América Latina pipocaram com esse pensamento, né? Eu também não acho que exista nenhum guevarismo, tá? É, Eu acho que tudo tem que ser analisado do ponto de vista dialético, né? Você tem que analisar as conjunturas, cada lugar é um lugar, cada conjuntura é uma conjuntura, você tem que ver as contradições, né? Isso é um trabalho profundo. Não adianta você querer pegar a experiência soviética e aplicar ela de forma dogmática, não adianta você pegar a experiência chinesa ou o maoísmo e querer aplicar ele de forma dogmática. Você tem que analisar, né, a conjuntura do seu país, do seu momento, e aí você formar uma teoria dentro da prática e dessa análise dialética para o seu país, entendeu? Eu acho que Mariátegui tem que ser muito estudado, eu acho que Che Guevara tem que ser muito estudado para a América Latina, e principalmente, né, a história brasileira e do povo brasileiro tem que ser muito estudado, né? Para a gente entender, a gente precisa resgatar os nossos ícones, a nossa mística, as nossas lutas populares, entendeu? Criar os nossos símbolos, entendeu? Ou seja, a gente precisa aplicar o marxismo na nossa conjuntura brasileira, entendeu? E o Tchê tava trabalhando, cara. Ele tava lá analisando e trabalhando e botando as teorias dele na prática, entendeu? Então, no fundo, o Tchê era um grande marxista, entendeu? E talvez, assim, no finalzinho da vida dele, talvez ele estivesse caminhando um pouco, não sei, especulação minha, tá? Não tenho autoridade nenhuma para falar isso, é apenas especulação minha. Talvez ele estivesse caminhando um pouco para o anarquismo, não sei, porque o Che estava sempre em processo de desenvolvimento, sempre, sempre, a vida toda, ele nunca ficava estagnado. E ele começou a se desiludir muito com os partidos comunistas, ele começou a se desiludir muito com a União Soviética, depois até mesmo com a China, não com o Mao ou com o maoísmo, mas com a China, né? Muitos aparelhos que a China estava mandando estavam quebrados, ele começou a se desiludir com o que ele era um pouco assim, ele acreditava tanto na revolução e no marxismo que ele achava que, porra, a União Soviética e a China iam ajudar pra caralho, iam ajudar pra caralho Cuba, iam resolver toda aquela questão da crise dos mísseis, por exemplo, né, que Khrushchev foi lá, botou os mísseis, depois foi, ele ficou muito puto com aquilo. O Mao Tse Tung até falou, não era para ter colocado, mas já que colocou, não era para ter tirado. Então, Khrushchev ele fez Cuba de palhaço, né? E Che ficou muito puto, né? Então, o Che começa a descobrir essa burocracia partidária, essa coisa toda burguesa dentro do movimento comunista, e eu acho que ele começa a entrar um pouco em desencanto com tudo isso, né? E eu acho que tem uma carta que ele manda da Bolívia, não sei para quem, não sei se está no diário, que ele inclusive assina com um Bakunin. Então eu não sei se ele tivesse continuado vivo, se ele terminaria descambando para uma coisa meio freelancer, meio soul fighters, entendeu? E uma coisa tipo Chacal, uma coisa, eu não sei. É uma incógnita, entendeu? Mas que ele estava se desiludindo muito com toda essa burocracia é, partidária, estava. Qual o papel, o significado
de Che para a conjuntura atual, para o momento atual? Olha, aí tem duas ou três coisas a falar sobre isso, né? Primeiramente, em questões ideológicas, eu acho que já ficou bastante evidenciado que o foquismo, né, que é uma vanguarda, pegar em armas e ir para o meio do mato, tentar criar um foco guerrilheiro, como foi feito com as Farc, por exemplo, eu acho que já ficou evidenciado que esse não é o caminho, né? Quem faz revolução é o povo, né? E a vanguarda, é claro que existe uma vanguarda inicial, né? Existe uma vanguarda inicial que vai surgir da classe média, claro, porque é, nós estamos dentro de um sistema burguês que tem uma superestrutura burguesa e você nasce e morre burguês, tanto pobre quanto rico, tanto favelado quanto a classe média, né? Então não tem essa de que o cara é proletariado, ele tem consciência de classe. Não tem, não tem, né? Então todas essas coisas elas estão entranhadas. O racismo estrutural, a homofobia estrutural, o machismo estrutural, a gente vai morrer com isso dentro da gente, né? A gente vai morrer. Só numa sociedade nova, onde o homem não seja mais mercadoria, é que a gente vai poder desenvolver a nossa consciência, né? Então, assim, existe uma vanguarda inicial que é claro que vai surgir da classe média, que é filho já de gente, ou que já é filho de gente de esquerda, ou que vai na faculdade ou no processo estudantil, vai começar a ler livros, vai ver filmes, vai se empolgar e vai virar de esquerda, né? Mas o proletário mesmo, o favelado mesmo, o cara lá da Zona Oeste, ele não tem a formação política. Ele quer. Os objetivos dele, os princípios de vida dele são princípios burgueses, porque ele é entranhado do sistema burguês desde que ele nasce. É uma coisa colocada pela família, pela mídia, pela religião, pela escola. Então, é óbvio que a vanguarda inicial vai ser da classe média. Mas a verdadeira vanguarda revolucionária, que é aquela que vem depois da revolução, que vai construir a nova sociedade, essa vanguarda surge das massas, né? Essa vanguarda surge do povo, da luta popular, né? Então, assim, quem, quem realmente faz a revolução é o povo, né? E a própria vanguarda que vai dirigir a revolução vai também sair do povo, né? Então, eu acho que assim, a gente compreendendo isso, né, compreendendo que a gente precisa fazer trabalho de massa, né, que a gente precisa é, tornar o povo consciente, né, do papel que ele tem, tanto de ser explorado, quanto de potencial revolucionário para mudar a sociedade, né, isso tem que ser feito, isso tem que ser trabalhado, né? Então, eu acho que o grande papel do Tchê na conjuntura atual eu deixaria para a mística mesmo, né? Que é aquela questão de resgatar o ímpeto revolucionário, né? Do cara que, porra, o Tchê, cara, eu vou falar uma coisa meio metafísica aqui, que vai parecer meio metafísica, mas quando a gente aprofunda no comunismo, quando a gente aprofunda na vida revolucionária, no marxismo, né, no maoísmo, quando a gente estuda todas essas guerrilhas que estão aí, né, da Filipinas, do Nepal, da Índia, da Turquia, e a gente começa a ver a vida, como é a vida comunitária dentro da guerrilha, da revolução, a gente entende uma coisa que pode parecer aos olhos de marxistas ortodoxos, conservadores, como metafísico, mas não é metafísico. O Che, ele conseguiu se esvaziar do ego em função do coletivo. O Che, ele conseguiu ser o protótipo do homem novo, sabe? O homem novo que o Marx já preconizava, esse homem novo. O Marx já falava que a gente está na pré-história do homem, né?
A União Soviética trabalhou toda a revolução para chegar ao protótipo do homem novo. O Mao falou muito sobre isso, né? Houve até a Revolução Cultural, que foi até um exagero, né, nesse sentido, mas que tentou também conscientizar, transformar o homem novo. O Che, ele era o protótipo encarnado desse homem novo. Ele é o cara que conseguiu esvaziar o ego, conseguiu transcender o ego em função do coletivo. Ali naquele ser chamado Che, não existia mais um homem que se preocupava com a família, com os filhos. Ele tinha filho pra caralho. Ele tinha a primeira filha, a Hildita, né, da Hilda Gadeia, e tinha mais 4 filhos, se eu não me engano, da Leida Marcha, a segunda esposa dele. Ele tinha filho pra caralho. Ele não estava preocupado, o que será que o Roberto vai ser, como será que o Roberto vai viver, a Hilda isso, não sei quem. Ele não tinha esse tipo de preocupação. Ele não tinha preocupação com família, sabe? Ele anulou completamente o ego individual que a gente carrega dentro da gente, em função de uma causa coletiva. Se está errado ou não, né? Quem é de direita vai dizer que estava tudo errado, porque não acredita no marxismo. Né? Mas ele acreditava no marxismo, como eu falei inicialmente, como ferramenta para acabar com o sofrimento humano. Ele se apegou a isso. Então, dentro das crenças dele, ele abdicou de todo o senso de individualismo em função dessa causa. Então, esse resgate místico do homem novo, eu acho que é muito importante para a conjuntura atual. Né? Porque qual é a conjuntura atual? A conjuntura atual é que a esquerda pós-exílio é uma esquerda totalmente institucional, totalmente conciliatória com a burguesia, né? Totalmente reformista. Né? Ela deixou de lado todo aquele trabalho de massa, aquela questão de organizar as massas para tentar tomar o poder, para construir um Estado realmente popular e socialista. Ela largou isso de mão. A esquerda, de um modo geral, aqueles que voltaram do exílio, que houve aquela anistia geral para todo mundo, né? Para a esquerda e para os militares, a partir dali todo mundo se acomodou a um jogo burguês, institucional, político. Né? E a partir daí o jogo da esquerda começou a ser o quê? A ir para o povo e dizer, olha, o problema aqui é esse. Vota em mim que eu vou lá e resolvo. Né? Eles deixaram de fazer trabalho realmente de massa, que é ir lá para o povo, e não é descer de paraquedas, é realmente, como é que era feito o trabalho de massa, realmente o trabalho de massa verdadeiro? Você realmente tem que viver como as massas. Então, se você quer fazer um trabalho de fábrica, você tem que ser operário. Se você quer fazer um trabalho comunitário, você tem que morar na favela, viver como o pessoal da favela. Né? E aí, quando você estiver inserido dentro desse contexto, você começa a puxar as contradições que aparecem na vida daquela conjuntura ali, e essas contradições começam a puxar lutas. Né? Às vezes é um sinal que precisa colocar dentro de uma rua da favela porque está morrendo gente atropelada, às vezes é falta de água, às vezes é um problema com a polícia. Você não vai para o trabalho de massa para falar de partido ou de candidato. Não, você vai ali para fomentar as massas, para elas começarem a lutar, né? Para elas começarem a evoluir na luta contra esses problemas, e através dessas lutas elas vão formando consciência política. E aí vai entrando junto com isso teoria também. Entendeu? E aí elas começam a entender no trabalho prático e teórico o papel delas na sociedade, que é de ser explorada e de potencial revolucionário. Isso que é trabalho de massa, que a esquerda parou de fazer. Trabalho de massa que a esquerda fala que faz é chegar lá e falar, olha, você tem esse problema, vota em mim que eu vou lá e resolvo. E aí quando chega no parlamento tem que negociar uma série de coisas. E aí o cara se acomoda,
né? Porque o filho começa a estudar numa boa escola, ele começa a ter plano de saúde, começa a ter auxílio terno, auxílio selo, se acomoda a um salário parlamentar, daqui a pouco está viajando, está com carro, está com uma casa legal. Eu estou falando dos políticos de esquerda mesmo, não estou falando dos olhos de direita não, de direita isso é normal, mas estou falando de esquerda mesmo. Então eles se acomodam naquilo ali e começa a virar um jogo profissional, começa a virar política profissional. Então, resgatar a figura do Che numa conjuntura atual, que é essa que eu estou narrando, eu acho primordial, porque você resgata o ideal revolucionário, sabe? O ideal de dar a sua vida para contribuição coletiva. Não é à toa que o MST usa o Che na mística deles, né? Porque o MST é um movimento de massa e um movimento de camponeses que está ali de pé no chão, cara, levando porrada atrás de porrada, morrendo, levando bala, dormindo no meio do mato, né? Então eles entendem, eles têm muito mais facilidade de entender o Che. Um político profissional, mesmo que seja de esquerda, vai ter dificuldade de entender o Che. Mas alguém do movimento sem terra tem muito mais facilidade de entender o Che. Não é à toa que eles usam o Che como um dos ícones dele, né? Então eu acho que a importância do Che na construção é muito mais dentro dessa mística de resgate do guerrilheiro heróico do que propriamente dito da ideologia, entendeu? Eu acho que ideologia a gente tem que levar, claro, tem que ter uma base de marxismo, tem que ter uma base de Lenin, uma base de Mao e vários outros, Gramsci, vários outros, Mariátegui, vários outros pensadores, mas a gente tem que criar nossa ideologia baseada na nossa conjuntura, baseada no Brasil, que vai ser uma coisa nossa. É isso que falta em muitos movimentos e muitos partidos de esquerda, né? Apesar de que eu acho que o PT está bastante avançado aí nesse sentido. Mas ainda falta muita coisa, né? Camarada, por que você acha que ocorre a demonização do Che Guevara e de outros expoentes revolucionários? A demonização dos ícones revolucionários é uma prática, uma estratégia bem orquestrada e já bastante antiga da burguesia, né? Então, isso começou, por exemplo, isso foi feito com Marx, foi feito com Lenin, foi feito com Trotsky, mas assim, o maior exemplo para mim, que eu acho que começou mesmo com a demonização e até hoje, você vê, por exemplo, tenta achar uma biografia sobre Stalin. Tenta achar uma biografia sobre Stalin. Você vai na livraria, você vai ver uns 5 tijolos de 1000 páginas sobre Stalin. Não são biografias, são desconstruções do Stalin. Você tem um tijolão sobre o mal, que é uma desconstrução do mal. Então, na verdade, você não tem biografias, você tem trabalhos de desconstrução do camarada. Aí eu pergunto para você, por que a burguesia tem tanto medo de certos ícones? Bom, primeiro que o Stalin, ele representa a ditadura do proletariado. Ele representa o marxismo na prática. Então não vamos destruir o Marx, porque o Marx foi um teórico, foi um pensador, é aclamado na academia de filosofia, né? Foi filósofo, formou direito, se formou em economia, escreveu o Capital, né, que é base de estudo de vários economistas, inclusive economistas de direita, estudam Marx. Então, deixa o Marx de quieto. Ele não pegou em arma, não fez nada, deixa ele quieto. Mas o Stalin representa um estadista que aplicou o marxismo na prática e conseguiu pegar a Rússia em frangalhos, né, e construiu o Império Soviético, que se tornou a segunda potência mundial, bicho. E se você for ver a industrialização, se você for ver o currículo escolar das escolas da União Soviética, se você for ver tudo que foi feito no campo, né, foi o primeiro homem para o espaço, sabe? A União Soviética ela foi pioneira em várias coisas
que a nossa história burguesa não fala, a nossa mídia burguesa não fala, mas a União Soviética foi pioneira em muitas coisas. No esporte, no balé, no teatro, no cinema, revolucionou o cinema, com o cinema realista, o Einstein, vários outros, a literatura, entendeu? Então, a União Soviética, ela saiu da merda, da miséria, estava em frangalhos com a guerra, e se tornou a segunda potência mundial, bicho. E tudo isso sobre a égide do Stalin, que na verdade isso é uma outra falsidade, porque as pessoas elas querem ver um sistema socialista como se fosse presidencialista, né? Na verdade, o sistema socialista, existem os comitês de bairro, existem os sovietes, existem, né? E aí existe o partido, existe o comitê central, e aí existia lá, a última instância eram de 3 secretários, que era o Stalin mais 2. E tudo tinha que ter a assinatura dos 3. E o Stalin foi voto vencido em várias plenárias do partido do PCU, do Partido Comunista da União Soviética. O Stalin foi voto vencido em várias plenárias. Então, quem realmente pegar as atas e estudar as atas daquela época, vai ver que a história foi muito deturpada. Botaram o Stalin de vilão, na verdade, para querer acabar, entendeu? Fuder com a ditadura do proletariado, que é o socialismo científico, que é o marxismo posto em prática. Então isso é muito estratégico. Você não toca no Marx, porque a intelectualizada gosta, né? A garotada de DCE, de movimento estudantil gosta, mas vamos fuder com o Stalin. Né? O Trotsky também sofreu muita demonização, mas principalmente Stalin, o Lenin também sofreu. E aí você pega o Fidel também, que sofreu muita demonização, e vamos pegar o Che. Por que o Che começou a ser bastante demonizado? Inclusive criaram muitas factoides, né? Botaram o Che como racista, botaram o Che como homofóbico, enfim. E aí você viu agora com esse anti-esquerdismo que surgiu aí, né? Em 2014, 2015, você vê muitas pessoas famosas como Lobão, Gentili, artistas, fazendo videozinho detonando com o Che Guevara. Você vê documentários no YouTube. Se você jogar Che Guevara, primeiro vai aparecer 20 documentários fudendo com ele. Você tem que garimpar muito para começar a achar documentário cubano, documentário legal, entendeu? Porque as primeiras coisas que aparecem é desconstruindo o Che, botando o Che isso, daquilo, outro. Aí cada uma dessas coisas tem que ser analisado separadamente, entendeu? Foi uma revolução. Uma revolução você pega em arma e atira, e mata, é uma guerra. Né? Aí coloca um Che como assassino. Houve paredões de fuzilamento. Toda revolução tem isso. Entendeu? Aí eles ficam pegando coisas fora de contexto e tentando demonizar o Che. Por quê? Porque eles querem acabar justamente com o princípio da luta armada, eles querem acabar com o princípio da revolução, eles querem desconstruir o heróico guerrilheiro, entendeu? Que abdicou da vida pessoal. Você imagina se no Brasil os camponeses, os sem terra, os operários, favelados, toda essa galera aí resolve seguir o exemplo do Che. A burguesia se pela de medo de uma revolução, porque a burguesia é o topo da pirâmide, é ínfimo. O país, na verdade, quem habita realmente o país são os oprimidos, né? São os pobres, são os favelados, são os negros, são as mulheres, né? Os operários, os camponeses, né? Os trabalhadores informais que vivem de camelô, de entregador, essas pessoas que compõem a maioria do povo brasileiro. Se essas pessoas resolverem se insurgir contra o sistema, a burguesia está fodida. Não tem nem como resistir. Nem tem como resistir. Não tem exército, não tem polícia, não tem PM, não tem BOP, não tem ninguém que dê jeito. Vai morrer geral. Entendeu? Porque é uma maioria numérica estrondosamente superior. O problema é que a gente não tem uma vanguarda trabalhando essa maioria. Porque, como eu te falei, a esquerda voltou do exílio
resignada, né, reformista e tal, acreditando mais no papel institucional e tal. Então a desconstrução do Che Guevara é desconstrução da revolução, é desconstrução do caminho armado, é desconstrução de transformar o Brasil numa nova potência socialista mundial. Então eles têm que desconstruir certas figuras. Né? Eles têm que desconstruir o Stalin, eles têm que desconstruir o Mao Tse-tung, eles têm que desconstruir o Che. Entendeu? Mas as desconstruções que eles fazem, só idiota para falar que o Che é racista, por exemplo, é a coisa mais idiota do mundo. O melhor amigo dele na infância era um negro, numa sociedade extremamente racista. Ele tinha um amigo negro, né? A primeira transa dele foi com uma negra, né? Saiu de um posto avançadíssimo em Cuba e largou tudo para ir se meter no meio do Congo, para fazer revolução no meio do Congo. O único branco lá era ele, porra. Como é que o cara é racista, mano? Ficar no meio do mato, em cabana, com o pessoal de tribo lá. Então falar que Che é racista é a coisa mais ignóbil, mais imbecil. Né? Quando eu estou discutindo, na época que eu ainda me dava o luxo de discutir essas coisas, que eu não me dou mais luxo, mas na época, lá para 2018, que eu ainda discutia com bolsominion, com direitista, e vinham me falar isso, eu falei, não, essa passa. Vamos discutir outra coisa. Vamos falar sobre pelotão de fuzilamento, vamos falar sobre os justiçamentos. Essa do racismo passa, por favor, que eu vou te dar atestado de burrice se eu te responder isso. É isso, cara. Você vê, por exemplo, trazendo um pouco aqui para a nossa situação brasileira, né? Você vê, por exemplo, eu estava até falando sobre a gente ter que trabalhar e se debruçar sobre a ideologia que a gente vai ter que construir aqui na luta brasileira, né? Você vê que o Lula não é nenhum marxista, nunca foi nenhum marxista, não era daqueles intelectuais. O Brizola era um intelectual, né? Você tinha vários intelectuais da esquerda, né? Gregório Bezerra, teve Pomar, né? Teve Marighella, Lamarca, né? Tinha um pessoal que estava lá em Lisboa, Brizola, Saturnino, Darcy Ribeiro, né? Você tinha uma série de pessoas, né, que voltaram para o Brasil e algumas delas começaram a reconstruir o PT, né, o PT, junto com os operários, junto com os sindicatos, junto com a igreja, né, as pastorais de base, eclesiais de base, né, o pessoal da teologia da libertação. Tinha inclusive ali uma coisa com solidariedade do Lex Walesa, que era uma coisa anticomunista. Então você vai ver muito discurso do Lula de 70, de 80, metendo pau em comunista. Então o Lula não é nenhum quadro marxista nem nada, né? O Lula ele entra nessa questão mística que eu falei, né? Ele é um desses personagens místicos, já se tornou uma coisa mística, agrega a história do pobre brasileiro, né? Ele vem no Nordeste, vem no Pau de Arara, passa fome, né? Toda a história dele que a gente conhece dos livros, do filme. A gente sabe a história do Lula, não preciso ficar aqui repetindo, mas é a história do povo brasileiro. A história do povo brasileiro está encarnado na figura do Lula. Tá? E com o Lula começa a amadurecer politicamente, né, e começa a conhecer companheiros que ajudam a fundação do partido, ele começa a entender um pouco do marxismo, da China, da experiência cubana, ele começa a entender tudo isso. Tá? Então, quando eu digo que a gente tem que construir uma ideologia própria do Brasil, eu cito a questão do Lula e do PT como exemplo, porque, veja, o Lula ele chega ao poder por vias pacíficas, por vias burguesas, por vias institucionais, e ele consegue, de uma certa forma, fazer algo extraordinário do ponto de vista institucional, do ponto de vista reformista, né? Dentro do ponto de vista social-democrata, né? Sem entrar na questão marxista ou socialista, mas ele faz
avanços, né, na sociedade em relação ao excluído fenomenais, né? Não vou citar tudo aqui, não vou saber citar tudo aqui, mas tem pelo menos uma lista aí de 80 coisas que o Lula fez, que ele fundou, que ele construiu, né? Posso lembrar de algumas aqui, como o SAMU, por exemplo, foi uma construção do Lula, o SUS foi uma construção do Lula, do PT, o ProUni, o Pronatec, o FIES, o Bolsa Família, uma série, Minha Casa Minha Vida, uma série de outras coisas, dá para listar ali umas 80 coisas que foi construção do Lula, do PT no governo, que ajudou muito a vida do pobre no país, entendeu? Então, o Lula é uma figura que é desconstruída o tempo todo. Por que eles precisam desconstruir o Lula o tempo todo? Porque o Lula também representa essa mística, né? Por que eles impeachmentaram a Dilma? Primeiro, porque a Dilma é mulher, né? E o Brasil, ele tem um lado muito conservador, muito machista, muito misógino, muito forte, né? Por que a Marina Silva, por exemplo, com todas as ressalvas e críticas políticas que eu tenho sobre a Marina Silva, por que ela nunca conseguiu deslanchar? Porque ela é mulher, é negra, né? Era empregada doméstica, quer dizer, por que tem tanto estigma com o Lula? Porque o Lula é operário. Ele não é um lorde, um príncipe como Fernando Henrique Cardoso, né? O pessoal vota em Collor, mas não vota no operário. Vota no príncipe sociólogo, mas não vota no operário. Vota num charlatão que ficou 30 anos roubando, né, através de gabinete, né, envolvido em várias falcatruas, né, tem aí mansão de 6 milhões. Mas o rico, o playboy, ele pode roubar dinheiro público e comprar uma mansão de 6 milhões. O operário não pode. Ele não pode ter uma cota de uma cooperativa imobiliária de 250 mil, que foi o que a Marisa comprou lá da Bancopa. Não pode. O meu apartamento aqui vale o dobro disso. Entendeu? Mas não pode, porque é pobre, é analfabeto, né? É por isso que eu falo, cara, se o Lula tivesse roubado 10 centavos ele estaria preso. Porque a cobrança que se faz em cima da esquerda, ela é minuciosa. O telefone desses caras é tudo rastreado. As contas desses caras, a burguesia, ela vigia a ferro e fogo. Se o Lula tivesse pegado 10 centavos, ele estava fudido. Agora, esses caras que estão aí, eles podem roubar à vontade, podem roubar milhões, podem desviar milhões para picanha, para vinho, para chiclete, para leite moça, entendeu? Pode acabar com o portal transparência, pode comprar mansão de 6 milhões, tá tudo bem, porque é rico roubando. Rico pode roubar, entendeu? Agora, a esquerda, cara, a esquerda se pegar um picolé com cartão corporativo, tá fudido, tá danado. Entendeu? Então, a desconstrução dos ícones, né, é uma forma de você ir trabalhando, hipnotizando, né, fazendo um trabalho dentro da mente do pobre, porque o pobre não tem acesso à informação, ele vai assistir Faustão, ele vai assistir Datena, ele vai assistir o pastor da igreja, que vai falar merda, vai assistir o William Bonner no Jornal Nacional, entendeu? Então, e agora nem mais isso, né? Agora as fontes de informação é corrente de WhatsApp, é fake news, é vídeo editado, né? Então o pessoal, por exemplo, acredita que o filho do Lula andava. Você imagina um pobre da favela que votou no Lula, que apoiava o Lula, vê aquele vídeo e acredita realmente que o filho do Lula tem uma Ferrari de ouro. Como é que o cara vai se sentir? Então, depois da Guerra Fria, a guerra híbrida, a guerra de informações, narrativas, fake news, Leosfera, entendeu? Foi a nova forma deles fazerem isso. Eles não precisam nem pegar em arma, não precisam nem de doicodes, não precisam nem de ABIN, de nada disso. Eles já matam o negócio na base, já, com contra-informação, com fake news. Obrigado, companheiro M. Ferreira, por compartilhar conosco
a sua visão, né, a sua experiência guevarista, né, marxista. Muito obrigado e até a próxima. É importante deixar registrado aqui que os ignorantes que acusam Che nunca sequer leram nada do Che, são analfabetos ou são mau caráter, porque Che Guevara deixou tudo que tinha, né? Cargos, sua família, seus filhos, seus cargos em Cuba, né? Para ir lutar e morrer pelo que ele acreditava. Ele sabia que a luta na Bolívia seria difícil. Ele já tinha ido para o Congo. Ele não ia parar até a vitória. Mas eu vejo que o Che, ele sabia. Che sabia, além de viver, ele sabia como morrer. Todo mundo quer aprender como viver e poucos se interessam em como morrer. E o Che tinha esse interesse. Ele poderia viver muitíssimos anos, a saúde do Che era perfeita, tirando sua asma. Saúde perfeita, tranquilo, viveria muitos anos. Porém, ele não era um suicida, na minha opinião. Ele só estava disposto, como ele mesmo disse, a entregar sua vida no momento que fosse necessário. E assim foi. Mas Che Guevara soube viver, soube combater, soube morrer para tornar a nascer e hoje é inmortal. Toda su argumentación en cuanto a los acentos creo que se refirió a Cuba, Argentina y algo también ruso o de la Unión Soviética. En todo caso, espero que el delegado de Nicaragua no haya encontrado acento norteamericano en mi alocución, porque eso sí ya sería peligroso. Efectivamente, señores delegados, puede ser que en el acento que utilizara al hablar se escapara algo de la Argentina. He nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie. Soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. El general Barrientos aseguró hoy en el Palacio Quemado que Che Guevara está cercado en la zona que comprende el Río Grande y el Río Acero. Otro despacho informa que desde Valle Grande salieron tropas Rangers entrenados en la Esperanza por instructores boinas verdes norteamericanos. ¿Por qué será que el Che tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo? Cuando más lo insultan, más lo manipulan, más lo traicionan, más nace. Es el más nacedor de todos. Me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica. Así veremos también en muchos otros países de América cómo la llama revolucionaria se enciende cuando no hay otro medio para salir de la dominación imperialista. Y los imperialistas por ahora no están dejando otro camino que el de la lucha de los pueblos. El Che Guevara se equivocó. Che Guevara si sbagliò. No se equivocó. Non si sbagliò. Yo no sé. Non lo so. No sé. Non lo so e credo che in fondo non mi importa. Lo che sì sé. So che non gli rinfacciano di essersi sbagliato. No le reprochan que se haya equivocado. En el fondo. Fondamentalmente il Che ha commesso un errore imperdonabile. Un pecado que no se perdona. Hizo lo que dijo. Ha fatto quello che ha detto Y dijo e ha detto lo que pensó. quello che ha pensato. Imperdonabile. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro.